Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Jesus está vivo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisto, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de como ele falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue na mão dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Contudo, os apóstolos acharam que eram tolice o que as mulheres contavam e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu para o túmulo. Inclinou-se e viu apenas os lençóis de linho. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Jesus caminha com os homens. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes, os sacerdotes e nossos chefes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram o túmulo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles, sentou-se à mesa com os 2, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos. Confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão, a realidade da ressurreição. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas?
Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e osso, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando, por causa de alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Jesus disse: São estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras e continuou: Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunha disso. Eu lhes enviarei aqueles que meu Pai prometeu, por isso, fiquem esperando na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no... A manhã desse primeiro dia da semana marca a transformação radical na compreensão a respeito do homem e da vida. O projeto vivido por Jesus não é caminho para a morte, mas caminho aprovado por Deus, que, através da morte, leva para a vida. Doravante, o encontro com Jesus se realiza no momento em que os homens se dispõem a anunciar o coração da fé cristã. Salienta os lugares da presença de Jesus. Ressuscitado, primeiro ele continua a caminhar entre os homens, solidarizando-se com seus problemas e participando de suas lutas. Segundo, Jesus está presente no anúncio da palavra das Escrituras, que mostra o sentido da sua vida e ação. Terceiro, na celebração eucarística, onde o pão repartido relembra o dom da sua vida e refundiza a partilha e a fraternidade, que estão no cerne do seu projeto. A ressurreição não é fruto da imaginação dos discípulos, nem se reduz a fenômenos puramente espiritual. A ressurreição é fato que atinge o próprio corpo, daí a identidade do ressuscitado. Com o Jesus terrestre, qualquer ação humana que traz mais vida para os corpos oprimidos, doentes, torturados, famintos e sedentos, não é apenas obra de misericórdia, mas é sinal concreto do fato central da fé cristã, a ressurreição do próprio Senhor Jesus. A missão cristã nasce da leitura das Escrituras, onde se percebe o testemunho de Jesus, vida, morte e ressurreição, como centro e significado. Essa missão continua no anúncio de Jesus a todos os povos e provoca a transformação da história a partir da atividade de Jesus, voltada para os pobres e oprimidos. A conversão e o perdão supõem percorrer o caminho de Jesus na própria vida e nos caminhos da história. A missão é iluminada pelo Espírito do Pai de Jesus, o poder do alto. O Evangelho de Lucas termina em Jerusalém, no templo, como havia começado. Daí, os apóstolos partirão para a missão até os extremos da terra.